Dia 18 de outubro, o Dia do Médico, um profissional essencial para qualquer sociedade no mundo. É sobre isso que nós vamos conversar no Comunhão Entrevista. Bom, e para falar sobre a questão da medicina, da importância dos médicos para a nossa vida hoje, nós vamos conversar aqui, ele que é cirurgião cardíaco, um dos melhores cirurgiões que nós temos aí no país, que dá palestras em várias partes, inclusive fora do país. Nós vamos conversar aqui com o doutor Melchior Luiz Lima. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Eu quero já aproveitar para parabenizar pelo Dia do Médico, tá certo? Parabenizando o senhor e toda a categoria, que é tão importante para nós. E já gostaria já de começar esse bate-papo falando exatamente sobre isso, a importância da medicina hoje em vários lugares, né? Eu gostaria até de pedir o pessoal da produção para colocar algumas imagens que eu achei muito fortes dos médicos em ação em várias áreas. Nós temos médicos na guerra da Ucrânia, nós temos médicos atuando na guerra de Israel contra o Hamas, nós temos os Médicos Sem Fronteiras, temos trabalhos maravilhosos acontecendo na África, no Nordeste, só para vocês verem como que a medicina ela é fundamental, principalmente nos dias de hoje e principalmente depois do Covid também, né, doutor? Nós vemos como que a área da saúde atuou fortemente, bravamente ali. Gostaria que o senhor, nesse início de bate-papo, comentasse um pouquinho sobre essa questão da importância da medicina hoje para a gente. A medicina, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando a respeito da saúde do homem e a saúde do homem atual, né? Mas a gente não pode esquecer dos nossos mestres, né? Porque já que é dia do médico, né? Os mestres que nos ensinaram, por exemplo, como Hipócrates disse, né, que você tem que curar o seu paciente, ou se você não puder curar, você que tem que aliviar o sofrimento dele, né? Então hoje, por exemplo, nós já dispomos de anestésicos que aliviam a dor, por exemplo, nos médicos que estão tratando lá nas guerras, né? Porque existem traumas muito graves, né? Com o tipo de armas que temos hoje. Então, o papel do médico ele é muito importante porque ele vai ajudar o seu próximo, aquela pessoa que está na frente dele, e que isso contribui para a cura ou alívio do sofrimento da pessoa. Certo. Nós temos visto que após a Covid, parece que alguns estudos têm mostrado que algumas doenças têm aumentado. Nós temos visto aí grandes índices de câncer, de problemas no coração, depressão, problemas psicossomáticos. É isso mesmo, doutor? Nós temos visto um maior aumento no número dessas doenças. E por que isso está acontecendo? O nosso organismo, ele tem uma tolerância. Umas pessoas mais, outras menos. E todas as pessoas hoje estão sendo muito pressionadas, né? E o estresse está elevado e isso contribui para uma instabilidade emocional, levando a um estado depressivo, e esse estado depressivo atua sobre o nosso sistema imunológico, nossos sistemas de defesa, e isso tem aparecido doenças autoimunes mais frequentes, doenças mentais que se traduzem, no caso, com depressão e aumento do número de suicídios através dos estudos que estamos hoje, principalmente pós o Covid. Certo. O senhor comentava comigo também, agora há pouco, que aqui no seu consultório, né, um consultório de cardiologia, não só pessoas de idade, antigamente falava-se que procurar um médico de coração só por determinada idade, mas o senhor falou que tem pessoas novas vindo também aqui. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho desse perfil que tem procurado as clínicas. Ainda bem que hoje nós temos uma conscientização maior, né, através dos meios de comunicação, mostrando, por exemplo, aos pais que devem levar também os seus filhos que estão iniciando, por exemplo, uma carreira de atletismo, de prática de esporte, muitos desses até esportes de alta performance, por exemplo, garotos jovens que estão correndo no campo de futebol e às vezes acontece uma morte súbita. Por que isso? Porque às vezes não foi avaliado adequadamente. Então nós temos esse risco que a gente deve, desde jovem, avaliar o coração. No caso, hoje em dia nós temos recebido aqui pessoas jovens
mãe que traz os seus filhos preocupados porque tem uma carga genética, por exemplo, da família, seja de colesterol alto ou pressão alta, eles trazem, e isso é um ato muito bom e adequado aos pais que estão cuidando dos seus filhos. O senhor tem visto, por exemplo, o quadro de jovens, de adolescentes que está com problema, por exemplo, de colesterol, assim, que geralmente já fala assim, não, problema de colesterol alto, triglicerídeo é coisa de gente velha. O senhor tem visto adolescente com colesterol alto por aqui? Tem. Pressão alta, alguma coisa? Tem, aparece alguns casos geralmente até com casos da família, né? Mas a questão que está chamando mais atenção no problema do jovem é a obesidade. Então, o tipo de alimentação nossa, muito açúcar, muito carboidrato, principalmente industrializado, estão levando as nossas crianças a um crescente número de obesos, como acontece na América do Norte. E eu gostaria, já que o senhor tocou nesse assunto de alimentação, é o calcanhar de Aquiles do ser humano moderno, né? A gente comentava agora há pouco, se você for pegar vídeos, fotos de pessoas do passado, vou dizer passado, nem tão passado, assim, na década de 50, 60, você não vê pessoas obesas, é muito difícil, né, doutor? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho disso, da relação da nossa alimentação e estilo de vida para os problemas de saúde que nós temos hoje. Pois é, da década aí de 50, 60, as pessoas naquela época comiam comida feita em casa, né? Era verdura que era cortada, cozida, sem tantos... Comida de verdade. Comida de verdade. E hoje nós temos muito fast food, a comida fácil, rápido, ligou, está chegando, e muitas das vezes esses alimentos estão com um teor altíssimo de calorias, e o nosso jovem está cada vez mais sedentário, videogame, computador e televisão, e ele não faz atividade, e com isso ele ingere caloria em demasia e acaba ficando obeso. Certo. Agora, doutor, vamos levar agora a questão para o lado espiritual da coisa. Nós sabemos, né, a Bíblia fala, né, que um coração alegre, né, faz bem para a vida, e da mesma forma que um espírito abatido faz secar a alma. A palavra de Deus é muito sábia em associar a questão da saúde, da alimentação com a vida espiritual. E nós comentávamos também aqui agora há pouco de alguns personagens bíblicos que viveram isso na pele. Eu queria que o senhor falasse a relação que nós temos da nossa saúde física com a nossa saúde espiritual. Nós cristãos acreditamos, nós sabemos, aliás, que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Espírito ele não é nosso, ele é de Deus que nos deu. E com isso nós temos que cuidar do corpo. Nós não podemos comer inadequadamente, né? Desprezar o corpo ou não se preocupar com isso. A própria Bíblia tem a educação do que comer. Se nós procurarmos, né, em Êxodo nós vamos encontrar o que comer e o que não comer. Levíticos. Levíticos. Então, é isso que nós temos que buscar, porque se nós comermos de uma forma totalmente irresponsável, nós vamos ter consequências no nosso organismo. Então, isso hoje, nós estamos vendo a preocupação atual com o que comer. Hoje, já se fala que você tem que diminuir a farinha, né, o carboidrato farináceo, né, o trigo moderno, você tem que diminuir leite e derivados e se preocupar mais com o carboidrato bom, né, aquele carboidrato lá da década de 50 e 60, que você tem que comer as verduras adequadamente. O senhor acha, por exemplo, que a igreja, vou falar igreja, não denominação, a igreja de uma forma geral, são compostas por famílias, por pessoas que têm o seu estilo de vida, sua alimentação. O senhor acredita que, quem sabe, uma alimentação errada dentro de casa pode interferir, por exemplo, num comportamento de um membro da igreja e isso ser levado para a igreja? Eu estou fazendo uma análise aqui superficial, né? Se, por exemplo, às vezes a igreja tem muitos problemas na congregação que pode estar sendo originados no prato. Será que tem alguma coisa a ver? Pode ter alguma coisa nesse sentido? Tem. O ser humano está cada vez mais adoecendo. E essa doença está sendo levada para dentro da igreja. E se reflete
A gente tem acompanhado várias situações que você não até duvida do discernimento que esta pessoa está tendo dentro de uma igreja, por causa dos comportamentos. Então, a gente vê que às vezes o mundo está influenciando a igreja, né, com a questão de alimentação, a questão de estilo de vida, a questão de comportamento e até do moral da pessoa. Então, isso está sendo tudo afetado. Quer dizer, às vezes não adianta a pessoa cuidar do espiritual e se esquecer da parte do material, da parte da alimentação. E eu gostaria que o senhor até comentasse que nós temos alguns estudos que falam também sobre a questão como que a alimentação influencia a mente. Né? E a mente é o lugar que nós nos comunicamos com Deus, recebemos o Espírito Santo. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso também. Nós temos assim, muitos estudos abordando vários tipos de alimentos, o que esses alimentos podem contribuir para falhas no nosso sistema. Então, vou dar um exemplo. Quando nós não nos preocupamos com o alimento, quer dizer, o que nós ingerimos vai levar o quê? A uma doença intestinal, que é chamada disbiose. A disbiose é como se, em vez do nosso intestino ser um tapete lisinho e ser um filtro para substâncias nocivas não invadirem o nosso sistema sanguíneo, quando nós nos alimentamos com alimentos inadequados, inflamatórios, ele é como se fizesse um monte de buracos no nosso intestino. E isso vai causar a entrada destas proteínas inadequadas, que são inflamatórias, e vai desencadear doenças como Alzheimer, né, depressão, doenças autoimunes, né, e tipos de câncer e doença também cardiovascular, que nós vemos hoje o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral faz parte de 30% da mortalidade dos brasileiros. Entendi. E para a gente poder já, para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, todo mundo que está assistindo, nesse momento, fica se perguntando, né, o que eu posso fazer, eu também como jornalista, quer dizer, o que eu posso fazer para não entrar nas estatísticas, doutor? Né, das pessoas com infarto, com AVC, o que eu posso fazer para não entrar nas estatísticas, questão de comportamento, de alimentação, de saúde, de tudo? O que o senhor pode falar para a gente, umas dicas aí, para a gente poder no nosso dia a dia? Bom, a primeira dica que eu acho é o temor a Deus e ler a Bíblia, porque você já vai aprender muita coisa ali. Depois disso, nós vamos tentar ser perceptivos na questão do estresse. Nós temos que tentar nos desviar do estresse, não ficar se agarrando com ele. Depois nós temos que aprender a saber nos alimentar. Com isso nós já vamos eliminar um grande problema. E atividade física, né, que é muito importante, porque todas as doenças não gostam de músculo. As doenças gostam de gordura. Então nós temos que tentar trocar a gordura. Isso é muito interessante. Eu gostei dessa frase, hein? As doenças não gostam de gordura, não gostam de músculo, elas gostam de gordura. Então você vê que é uma série de fatores e como suscitou a Bíblia também, né, doutor? Ela acalma o coração. Ter comunhão com Deus ajuda a aliviar muito no estresse, né? Isso nos dá um porto seguro. Nós ficamos seguros em muitas questões e com isso nós modulamos melhor a nossa presença neste mundo. Então, se nós acoplarmos essas coisas, nós vamos ter uma vida melhor e mais saudável, né? Uma vida plena. Que é o que Deus quer, ele fala na Bíblia, que a gente tenha saúde, né? Que a gente viva bem. Olha, doutor, muito obrigado aqui pela sua participação. Foi um prazer grande. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Médico e nós estendemos esses parabéns também para todos vocês médicos que estão nos assistindo. E eu quero aproveitar você para te convidar, né, para você clicar, curtir, comentar, compartilhar, para que essa mensagem, essas dicas também chegue a outras pessoas, tá certo? Até o próximo Comunhão Entrevista.